E na produção animal, a alimentação representa cerca de 70% do custo de produção. E nesse cenário, a utilização de fontes não convencionais na dieta dos ruminantes tem demonstrado eficácia. Entre elas, uma alga, a Litotaminium. Ao vivo, então, agora eu converso com o diretor de nutrição animal, o Alisson Pousonoff. Alisson, que já está aqui com a gente, bom dia, seja bem-vindo. A gente acabou de falar sobre eficiência alimentar nesse trabalho aí do Angus, né, da entidade feita junto com a Embrapa, e claro, sobre o quanto é importante o animal, os ruminantes, terem essa eficiência alimentar aí cada vez melhor. E aí entra então agora nesse contexto a questão de dietas talvez não tão convencionais. O que a gente pode trazer dentro desse contexto? O que a gente já tem de resultados significativos para passar aí para esse mundo da pecuária? Bom dia. Bom dia, Renata. Você, Ana, e para mim pessoalmente é um prazer estar aqui novamente no Terra Viva. Obrigado pelo espaço. O Litotaminium é uma alga calcária que nós exploramos no litoral do Maranhão, e a gente já utiliza ela no mercado, especialmente da pecuária, há pelo menos 7 anos desde que a empresa foi formada. Em termos de nutrição, propriamente dito, e pensando um pouco na questão da nutrição básica, falando de fibra, falando de matéria seca, que são componentes essenciais, a fibra, que vem, por exemplo, da silagem, ela é extremamente importante porque ela estimula a ruminação do animal, ou seja, o processo digestivo dele, a produção de bicarbonato pela saliva, e isso tem envolvimento direto, por exemplo, com a produção de energia que esse animal tem, porque alimenta basicamente, a fibra ajuda a alimentar basicamente são as bactérias de rumen, e que essas bactérias em si produzem tanto energia e depois proteína, que vai fazer com que o animal então se sustente através da dieta. O Litotaminium, que é essa alga calcária, ele tem a capacidade de ajudar, especialmente falando num ambiente ótimo de rumen, de pH, onde a gente fala em torno ao redor de 6 de pH, que seria o ambiente ideal para que as bactérias desse rumen produzem bactérias celulolíticas, que são as que fazem a lise dessa fibra, tenham a sua melhor funcionalidade, E além disso, o Litotaminium é uma alga riquíssima em nutrientes minerais, que também alimentam tanto as bactérias de rumen quanto o próprio animal, E essa digestão toda melhor, há trabalhos no Brasil há mais de 30 anos, que começou com o Orsini em 89, mostrando que o Litotaminium auxilia tanto na digestibilidade da matéria seca, ou seja, nesse substrato que o animal consome, e outros trabalhos mostrando que a digestibilidade da própria proteína da fibra é melhor com o uso do Litotaminium, E isso, em resumo, uma vaca de leite consegue ter um metabolismo adequado de rumen, consegue produzir, então, o seu leite, maior teor de gordura, E no caso, também, falando de gado de corte, temos um trabalho agora recente, feito na Universidade Federal de Dourados, onde demonstrou que em animais em ritmo e criados em sistema de confinamento, em meio universitário, demonstrou que a digestibilidade da matéria seca dos animais que consumiram Litotaminium de origem litonutri foram melhores, foi 76% aproximadamente de digestibilidade, frente aos outros animais com os outros tratamentos. Ou seja, tudo isso, Renata, levando a exatamente o que foi discutido agora há pouco, a eficiência alimentar. Considerando que, como você colocou bem no início, 70% basicamente do custo dessa produção animal é de alimento, quanto melhor a gente pode aproveitar desse alimento, melhor o animal se comporta, mais saúde para esse animal e melhor desempenho. Com certeza. E aí quando você tem esses dados, feitos realmente por meio de pesquisas e que demonstram esse fator super relevante na comparação, por exemplo, com outros tipos, quando você consegue aumentar em 80% a digestibilidade em relação a outros que não o estavam usando, isso realmente traz um importante cenário, Traz realmente muitas vantagens, e aí vocês pretendem continuar a demonstrar essas pesquisas e mostrar essa alga em especial para ser melhor introduzida na dieta dos ruminantes, para que isso realmente se reverbere para várias partes do país?
Sem dúvida nenhuma, Renata. Quando você considera que a eficiência alimentar está diretamente envolvido com a rentabilidade, com o desempenho animal, mas diretamente envolvido com a rentabilidade do produtor, ao nosso ver é um caminho sem volta. E quanto mais a gente puder pesquisar e demonstrar isso, por exemplo, uma redução de custo total de uma dieta em torno de 5% a 10%, é muito dinheiro envolvido, pode ser inclusive a decisão entre o pecuarista de leite ou de corte continuar nesse processo de pecuária ou não, ou seja, é a sobrevivência dele, e nós da Oceana temos esse DNA de pesquisar, de trazer conhecimento e continuar pesquisando, né? O estudo é infindável, né? E esse desempenho é que traz, então, a nossa pecuária cada vez mais eficiente e, para nós da Oceana, também o crescimento que a gente almeja, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Perfeito, então. Muito obrigada pelas suas considerações, pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Obrigado, Renata. Bom dia. Obrigado a todos. Um grande abraço. Grande abraço.